Invista na sua cultura. Este módulo não se trata de um curso específico para a elaboração de uma redação. Não irei abordar as estruturas de uma redação, quais são os tipos de texto ou qualquer outro tipo de assunto que você pode encontrar em uma boa gramática. A aula seria cansativa se eu me delongasse explicando toda a teoria, além do mais seria pouco produtiva. Focarei aqui apenas na aplicação de técnicas que irão fazer a diferença entre uma boa redação e uma ótima redação. Informações que irão te diferenciar da concorrência. O intuito é trazer o que faltava na sua redação e não repetir o que todos já sabem ou podem encontrar em qualquer livro. Talvez você não tenha noção da importância da redação em um concurso público. Eu sei exatamente o quanto é importante, pois eu vivenciei na prática uma aprovação em que a redação foi definitivamente decisiva. O concurso foi o TRT Pernambuco, no qual hoje eu exerço o cargo de oficial de justiça. Minha colocação antes da redação era 13º. Depois de somarem a nota da redação, pulei para terceiro, ou seja, ganhei 10 posições. Mas teve um caso mais impressionante que o meu. O candidato que estava em 167 pulou para 23. Isso tudo depois de tirar 100 na redação. Da mesma forma que a redação te coloca dentro das vagas, ela pode te tirar das vagas. Foi o caso do 9º colocado, que caiu para 54º depois de tirar 70 na redação. Por isso criei um módulo específico neste curso com o objetivo de te ajudar a sair de uma boa redação para uma excelente redação, nota 100. Vou te ensinar algo que consegui fazer. Já tirei 100 em redação da FCC e 92 em redação do CESP. Nesse módulo irei mostrar algumas redações para entendermos o que o examinador quer de você. Dica: deixe a redação para o final. Deixe pelo menos 2 horas para fazer o rascunho e passar limpo. Mas assim que pegar a prova, dê uma folheada nela para ver se o seu caderno está tudo ok. Em seguida, veja o tema da redação, pois apesar de você não fazê-la naquele momento, você irá pensando nas ideias durante a prova. E quando você for fazer, já terá um norte a seguir. E outra coisa, às vezes o enunciado de questões podem trazer alguma ajuda sobre o tema da redação. Investir em cultura é investir em conhecimento. Escreve melhor quem ler mais. E na hora da redação, tudo que você tiver de conhecimento poderá te ajudar a tirar nota máxima. Como já vimos em aulas anteriores, você deve prestar atenção ao que o edital quer de você em relação à redação, pois esta pode ser classificatória, eliminatória ou as duas coisas juntas. Creio que só vale a pena você buscar essa perfeição em uma redação quando ela também é classificatória, pois nesse caso quem tira 100 pode ficar na frente de quem tira 90, e 10 pontos são determinantes para uma aprovação. Então, se no concurso que você vai prestar a redação é apenas eliminatória, bastando fazer mais de 50% da pontuação, então não é preciso se preocupar muito. Nesse caso não é necessário ser excelente, uma boa redação é suficiente. Gaste o seu tempo nas matérias que serão mais decisivas. Agora não vacile, dê a atenção devida, pois é preciso tirar o mínimo. E não basta escrever qualquer bobagem para fazer 50% da pontuação. Investir na cultura requer tempo. Não ache que ler jornais e revistas na véspera da prova vai te fazer um cara mais culto e com conhecimento capaz de enfrentar um tema difícil. O máximo que você conseguiria agindo desta forma é se atualizar de acontecimentos recentes. Para investir na sua cultura, você deve mudar sua postura, seus hábitos. Você sabia que hábito se cria? Vou enumerar aqui alguns hábitos que te ajudarão a aumentar sua cultura geral e, consequentemente, facilitarão seu desempenho na hora da redação. Leia uma revista de circulação nacional toda semana. Veja, Isto É, Época. Assista todos os dias um jornal de âmbito nacional para ficar atualizado com os acontecimentos do dia. Se não puder assistir a TV, reserve um período do dia para acessar um site de notícias e ler as principais. Notícias e não fofocas. Quando quiser descansar um pouco do ritmo frenético de estudos e decidir assistir um filme, prefira documentários. Converse com pessoas que estão buscando o mesmo que você. Você sabia que o canarinho aprende a cantar ouvindo outro canário e os canários juntos cantam melhor? Esteja perto de quem cante ou goste de cantar. Diminua o tempo navegando nas redes sociais. Cronometre o tempo por dia. Acho que 10 minutos é mais do que suficiente. Leia materiais de atualidades. A internet está repleta de coisas interessantes. Leia um pouco sobre a história do Brasil, a geopolítica mundial. Leia sobre economia.
Alguns conceitos que a princípio você não conhecia podem te ajudar na explanação de algum tema numa redação. Você sabe o que é Copom, taxa Selic, superávit primário? Não é preciso você ser um expert, basta apenas você saber do que se trata. Apenas a definição é muitas vezes suficiente. Acostume-se a ler muito. Nesses casos, pode ser uma leitura recreativa ou apenas para relaxar. Quem lê muito, escreve bem. Quando lemos, nos deparamos com palavras e construções da língua que outrora não conhecíamos. Estude gramática. Não adianta ter um vasto conhecimento se na hora de passar para o papel não conseguimos obedecer às regras básicas da escrita. Depois de criar novos hábitos, você verá sua evolução. Isso é questão de tempo. O importante é você começar a praticar essas novas ações e aos poucos você perceberá o quanto vão te ajudar, não só na redação, mas na vida de forma geral. Essa aula foi curta, fui claro e objetivo e acho que é isso que importa. Próxima aula, vou te ensinar como se preparar para o pior quando for fazer sua redação. Até mais.